Essa é uma aula para ajudar vocês com as questões de física e química quando a gente está trabalhando com conversões de medida. É a parte matemática de químico e física que eu quero trabalhar com vocês, mas eu também vou passar algumas coisinhas de física daí. Primeiro, você sabe que é o Sistema Internacional de Medidas, né? É uma, é uma padronização que é usada no mundo para se trabalhar com medidas. Por exemplo, se eu for trabalhar com comprimento, eu vou trabalhar na mesma medida aqui no Brasil como nos Estados Unidos, por exemplo. É para isso que o Sistema Internacional de Medidas serve. E aqui a gente tem daí as medidas e as unidades as unidades que elas são usadas e o que elas são. No comprimento a gente usa o metro, no tempo a gente usa o segundo, para massa a gente usa o quilograma, para temperatura a gente usa o Kelvin, para corrente elétrica a gente usa o ampere, para quantidade de matéria, mol, para intensidade luminosa, candela. Essas são algumas das unidades de medidas usadas no Sistema Internacional de Medidas. O SI. Para a gente trabalhar com comprimento, quando a gente trabalha com comprimento, a gente está trabalhando com distância. Ou seja, qual é a minha distância, por exemplo, da minha casa até minha escola? Isso é uma distância, é um comprimento. A unidade padrão dela, do Sistema Internacional de Medidas, é o metro, que é esse valorzinho que está bem no meio da minha tabela aqui, ó. Tá, mas não seria mais fácil, então, fazer isso em quilômetros, por exemplo? Porque é uma distância grande, então, de repente, em vez de metros, quilômetros? Mas, por exemplo, às vezes você vai trabalhar com 0,0000001 quilômetros. Isso em metros daria menos. Então, tipo, é uma conversão mundial que você use metros. Mas às vezes o problema ele vai trazer para você em quilômetros. E ele vai pedir para você transformar em outra unidade de medida. Por exemplo, ele vai trazer para você uma medida em quilômetros e outras em centímetros. Como que você vai trabalhar com as duas medidas? Isso acontece muito quando você trabalha com proporção de mapa, por causa que ele usa centímetros no mapa para metros em escala real. Então você precisa daí converter daí. E para converter, você tem essa regrinha. Por exemplo, eu tenho quilômetros e eu preciso de metros, eu vou multiplicar por 10, daí eu multiplico por 10 de volta e multiplico por 10 de volta até chegar em metros. Ou seja, eu multiplico 3 vezes por 10 para chegar em metros ou desloco 3 casas a vírgula para chegar em metros. Como isso? Eu tenho, por exemplo, 2 quilômetros. 2 quilômetros vezes 10 vai dar 20. 2 quilômetros vezes 10 dá 20. Daí eu tenho 20 HM, que é hectômetro. 20 hectômetros multiplicado por 10, eu vou ter 200. 200 o quê? 200 dm, que é decâmetro. Daí eu multiplicar 200 por 10 de volta, eu vou ter daí 2.000. Dois mil o quê? Metros. Então, essa é uma forma de fazer. Tá, mas esse multiplica por 10, por 10, por 10, até chegar no valor que é. Se, por exemplo, nem você falou, 2 quilômetros, ele vai dar 20 metros. Eu vou multiplicar só uma Ele vez. vai dar 20 hectômetro. Não entendi, desculpa. Ele vai dar 20 hectômetro. Quando eu multiplico ele por 10 3 vezes, é que eu vou ter 2.000 metros. Você vai multiplicando ele por 10 até você chegar na medida que você quer. Não é mais fácil multiplicar por 30, então? Não é por causa que, ó, por exemplo,
Eu tenho 2 multiplicado por 30. Uhum. Tá vendo ali no cantinho? É que ficou meio apertadinho esse slide aqui. Uhum. 2 vezes 0, eu vou ter 0. 2 Uhum. vezes 2, eu vou ter 3. Eu vou ter 6, certo? 2, 3, 6. Uhum. Tenho 60. Eu não tenho 2 Uhum. mil metros. Entendi. Ah, tá, entendi. É o resultado que multiplica por 10, aí o resultado multiplica por 10. Aham. Você pode multiplicar por 10 ao cubo, por exemplo. Hum, Você pode pegar esse 2 e multiplicar por 10 ao cubo, que daí eu vou ter 2 mil. 2 entendi. vezes 10 ao cubo. Uhum. Ok, entendi. Daí também, você tem aqui, ó, embaixo, por exemplo, as unidades de medida que são usadas. Quilômetro, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Eu coloquei eles igualando a tudo a metros por causa que normalmente um problema, quando ele não falar para você, transforme para, se ele não tipo falar bem assim, transforme para quilômetros, transforme para centímetros, você logo transforma para metros. Se ele não falar, se ele não dizer o que ele está querendo, para que ele está querendo que você transforma para metros. Então, é um sistema internacional, é uma convenção, é uma unidade padrão. 1 quilômetro, ele é igual a 1000 metros. 1 hectômetro é igual a 100 metros. 1 decâmetro é igual a 10 metros. Se vocês forem percebendo, ele está diminuindo um zero. Um zero está perdendo. De quilômetro para hectômetro, eu perdi um zero. Eu tinha 1000, agora eu tenho 100. Daí de quilômetro para decâmetro, eu perdi 2 zero. Eu tenho 10. 1 metro é igual a 1 metro, né? Decímetro é igual a 0,1 metros. Centímetro é igual a 0,01 metros. E milímetros é igual a 0,001 metros. Vocês percebendo que nessa parte aqui de baixo, do metro até o milímetro, eu simplesmente desloquei a vírgula, a casa das vírgulas. Eu tinha aqui 0,1. Eu peguei agora, eu tenho Sim, 0,01. Eu desloquei a vírgula. sim. Isso é porque, tipo, quando eu quero fazer uma conversão, por exemplo, de milímetros para metros, eu vou dividir daí por 10. Se por um lado eu multiplico, para o outro eu divido. Se eu quero chegar de centímetros para metro, eu vou dividir por 10 para chegar em decâmetro, e de decâmetro eu vou dividir por 10 de volta. Por exemplo, eu tenho 30, aqui embaixo, eu tenho 30 centímetros. Para mim chegar em metros, eu primeiro vou pegar esse 30 e vou dividir ele por 10. Eu vou ter 3. 3 o quê? 3 decâmetros. 3 decímetros, desculpa. E para chegar em metros de 3 decímetros, eu vou pegar o quê? Dividir ele por 10 de volta. E o que vai acontecer? Vai surgir uma vírgula, um zero, uma vírgula, e daí o 3. E eu cheguei que 30 centímetros é igual a 0,3 metros. Ok? Em área, vocês vão usar algo parecido, que é 1 quilômetro ao quadrado. Eu coloquei aqui do ladinho. Em área, vocês vão trabalhar com algo parecido. De 1 quilômetro ao quadrado, que é igual a 1 milhão de metros ao quadrado. Por quê? Porque eu vou ter uma medida multiplicada por essa mesma medida, 2 vezes. Lembra que a gente trabalhamos em potências na última aula? Eu Sim. vou ter. Então,
Nesse caso, eu vou ter 1.000 metros. Quando eu for trabalhar com área, daí não é comprimento mais, é área. Comprimento é uma linha reta daqui até um certo lugar. A área daí seria mais um plano. Eu tô falando de plano daí. Por exemplo, quantos que mede um terreno? Eu tô fazendo lado vezes lado. Então eu tenho aqui 1 quilômetro ao quadrado. Ele vai ser igual a 1.000 metros elevado ao quadrado. E 1.000 metros elevado ao quadrado é 1 milhão. Que é igual a 10 sexto. 10 elevado a 6 metros ao quadrado. Tá percebendo que, tipo, eu usei o mesmo sisteminha de comprimento, mas só que elevado ao quadrado? É a única coisa que muda quando eu vou trabalhar com área. E quando eu chego em medidas menores como centímetros, eu mantenho isso de elevado ao quadrado, mas só que daí, por exemplo, em vez de eu trabalhar com... Daí, em vez de eu trabalhar, por exemplo, eu quero levar quilômetros, quero levar metros para milímetros. Quando eu for trabalhar, por exemplo, com metros para milímetro, eu vou ter, por exemplo, 1 metro é igual a 0, é igual a 0,00000, ou seja, 501 milímetro. Isso daqui, daí, quando pode ser representado, por exemplo, como 10 elevado a menos 6. Ou seja, eu tenho o mesmo 10 elevado a 6, só que um positivo, um 6 positivo e outro negativo, quando eu for trabalhar daí. Ok? Ok, professor. Só esse metro ao quadrado sempre mantém ali? Quando a gente está É trabalhando só com uma área, sim. referência? Oi? Quando a gente está trabalhando com área, é obrigatório. Como áreas. Ele não é uma matemática, ele é só uma especificação ali em metros quadrados. Ele é uma unidade de medida, porque quando você vai trabalhar com área, você está fazendo lado de um lugar vezes lado. Ou seja, você está Certo. fazendo comprimento vezes comprimento. E daí, então, a gente vai ter, por exemplo, centímetros vezes centímetros. Centímetros ao quadrado. Certo. Se eu for trabalhar com, por exemplo, água, por exemplo, eu vou usar o metros cúbicos? Sim. Quando você for trabalhar com volume, daí. Ah, volume. Aham. Mas, Quando for área é sempre metros quadrados, volume é metros cúbicos. aham, e comprimento, metros, normal. Tá, quando é comprimento é só metro, então Pensa tá, assim, comprimentos é metro. quando eu tô trabalhando com É. comprimento, eu tô trabalhando com uma linha reta, de um lugar para o Uhum, outro. Quando eu tô trabalhando com uhum. área, eu tô trabalhando com um plano, que é daí, por exemplo, a área de um terreno. Um lado vezes o outro. Quando eu tô trabalhando com volume, eu tô trabalhando com uma forma espacial, que daí é um lado vezes o outro vezes a altura. Uhum, entendi. Daí é por E isso que dá. é tipo assim, então vai terminar em metros cúbicos, não vai ter uma outra metragem, um outro tipo de cálculo. Tipo Não com assim, que relação você à falou unidade de medida. comprimento, metros, área, metros quadrados, volume, metros cúbicos, termina aí. Quando você está trabalhando com quantidade, sim. Ah, tá, entendi. Mas
Tipo, por exemplo, ele pode trazer para você em notação científica, que é algo que eu vou trabalhar mais para frente ali. Daí ele vai te trazer, por exemplo, 20 vezes 10, 20 vezes 10 à sexta metros ao quadrado. Ele está trabalhando com áreas por causa do metro ao quadrado aqui, mas ele está te trazendo a medida em notação científica, por causa que é um número muito grande. Ok? Esse é um sisteminha legal para vocês usarem, assim, tipo, caso vocês tiverem dificuldade daí para transformar as medidas. E qualquer número que eu jogo ali e eu multiplicar, e eu ir multiplicando, eu vou chegar no mesmo resultado se eu fizer, por exemplo, a regra de 3 ou usar um outro sistema para converter a minha medida. E quando você for trabalhar com problemas de física ou química, até mesmo matemática ou geografia, vocês vão precisar que estejam tudo na mesma unidade. Senão vocês não conseguem calcular. Posso passar para o próximo? Alguém tem mais alguma dúvida? Pode sim. Só o professor quis dizer que a gente tem que, quando dado o problema, a gente tem que reverter os números para ter aquela unidade que o professor falou agora. Ah, as unidades são quilômetro, hectômetro, decâmetro, metros. Ou seja, quando a gente for fazer o cálculo, a gente tem que montar ali Vocês não precisam, mas, tipo, se vocês quiserem, pode. fica mais fácil, né? É um modelo mais fácil. Eu acho bem Uhum. mais fácil. Mas só que, tipo, ele é mais extenso. Porque Uhum. vamos imaginar que eu tenho quilômetros e eu preciso da minha medida em milímetros. Eu vou ter que multiplicar por 10, por 10, por 10, por 10, por 10 de volta. Uhum. Para até chegar em milímetros. Se eu precisar de milímetros para quilômetros, eu vou ter que dividir por 10, dividir por 10. Ele é mais extenso, Uhum. mas ele é mais fácil. Sim. A Mas única entendi. coisa que, a única coisa Oi? que você precisa saber é colocar as unidades em ordem. O Ah, resto certo. é intuitivo. Entendi. Tudo bem, Carla? Alguma dúvida? Não, tranquilo. Até que eu entendi. Quando a gente for trabalhar com tempo, a gente vai trabalhar com, por exemplo, dias, horas, minutos, segundos, anos, meses. E daí, para converter no Sistema Internacional de Medidas, a gente usa os segundos. O segundo é o padrão que a gente usa. E para a gente converter daí de horas para minutos, por exemplo, a gente multiplica por 60. Por quê? Porque entre uma hora é igual a 60 minutos. 60 minutos é igual ao quê? 60 segundos. A essa escala que a gente usa, que é 60, 60, 60, 60. E para transformar de segundo para minutos, por exemplo, a gente divide por 60. De novo, por quê? Porque 60 segundos é igual a 1 minuto. Tudo ok? Ok, professor. E daí a gente tem aqui Daí a gente tem aqui algumas coisas assim que se você for fazer uma prova, é bom você saber. Que é um dia é igual a 24 horas, que é igual a 1.440 minutos, que é igual a 86.400 segundos. Essa parte do minuto e segundo vocês não precisam saber. Mas que um dia é igual a 24 horas é algo meio que obrigatório na hora de você ir fazer a prova. E eles pedem bastante, assim. Uma hora é igual a 60 minutos, que é igual a 3.600 segundos. Ou seja, vocês já pensaram que vocês ficam 3.600 segundos me ouvindo? É muito tempo, não? Um pouco mais. É, na maioria das vezes pouco. Tô brincando, professor, mas você tá certo.
E 1 minuto é igual a 60 segundos. Isso. E Legal. quando vocês forem trabalhar com velocidade, daí, vocês vão ter duas unidades de medida juntas. Duas unidades de medidas diferentes juntas. Vocês lembram que anteriormente, quando eu falei que a gente trabalha com área, a gente tem metro vezes metro, que dá metro ao quadrado, certo? Aqui a gente tem quilômetros dividido por tempo. A gente tem comprimento dividido por tempo, que é a velocidade. Se lembra da formulinha de velocidade? Velocidade é igual a distância dividido por tempo. Uhum. Daí a gente tem aqui que 1 metro por segundo é igual a 3,6 quilômetros por hora. E 10 metros por segundo é igual a 36 quilômetros por hora. E 100 metros por segundo é igual a 360 quilômetros por hora. Então, o que a gente dá para saber, o que dá para a gente tirar disso? Que a medida normalmente usada, que o padrão normalmente que há entre um e outro é 3,6. Ou seja, se eu tiver 1 metro por segundo e quiser multiplicar por quilômetros por hora, eu vou multiplicar ele por 3,6. Por causa disso daqui, ó. Daí eu uso o mesmo sisteminha que tá aqui na nossa tabelinha aqui de cima, só que com velocidade. Que daí eu vou ter, por exemplo, quilômetros por hora aqui. E metros por segundo aqui. Então, o que eu faço para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo? Multiplico por 3,6. Como que eu faço para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora? Eu divido por 3,6. Ok? Tá, vamos ver. Quilômetros por metros, eu multiplico. Multiplico, igual aqui em cima. Quilômetros para E metros, metros por multiplico. segundo para quilômetros por hora, eu divido. Aham. Então, se aparece ali no teu problema, eu tenho quilômetros por hora, mas eu preciso de metros por segundo. O que eu vou fazer com esse quilômetros por hora aqui? Vou multiplicar por 3,6. E eu vou chegar no metros por segundo. Eu não preciso fazer uma regra de 3 ou fazer uma tabelinha só para poder pegar e ir mudando as escalas dele. Eu simplesmente faço isso. Eu mudo. E normalmente eles pedem bastante metros por segundo, ou quilômetros por hora. Que aqui no Brasil é mais usado quilômetros por hora. Uhum. Em outros lugares do mundo é mais usado outras unidades. Certo. Por exemplo, a Acre. A Acre normalmente quando medição de terra. A Alqueire, né? Aham. Professor, Sim. já que você falou das medidas que são usadas em outros lugares, o hectômetro é... Não. Na tabela anterior, hectômetro e decâmetro, Sim. eles são ali... Isso. Tá, no caso, hectômetro, 100 metros, decâmetro, 10 metros. Eles são usados em alguma situação? Que a gente está acostumado com metro, decímetro, centímetro, mas... Olha, em prática, normalmente não, a não ser que você vai, tipo, em engenharia. Engenharia você usa. Engenharia. Beleza. Mas, tipo, assim, em questões de nível médio, é bem difícil de ver, na verdade. É porque eu mesma nunca vi, mas a gente entende que é uma medida que está no meio ali entre eles, né? Ah, Entre quilômetros e metro.
Mas beleza, então. Obrigada, professor. É que realmente, normalmente eu uso mais quilômetros, metros, centímetros. Tanto é que, tipo, você vai calcular alguma coisa, tá numa régua, você vai usar uma régua, tá em centímetros. Sim. Então é algo mais cotidiano. Então, por isso que normalmente quando eles trabalham com ensino, com aplicações que usam medidas em ensino médio, eles trabalham com medidas cotidianas, que vocês veem no dia a dia, metros, quilômetros. Tá certo. Tanto é que, tipo, dificilmente você vai achar que, por exemplo, metros por minuto. Você acha, mas é mais difícil. Normalmente eles tentam trabalhar com coisas cotidianas. Certo. Chegamos em massa. Perceberam que quando a gente trabalha com massa, a gente é muito parecido com comprimento? E massa tem um adendo a mais, que quando a gente trabalha com massa, a gente está trabalhando com quantidade de matéria que tem um corpo. Ou seja, quanto de matéria que aquele corpo tem. E é diferente do peso, que o peso a gente está trabalhando com... Ele depende da gravidade. A quantidade de matéria que aquele objeto está pesando em determinado ponto. Exemplo disso é que, tipo, eu aqui na Terra eu vou ter um peso e na Lua eu vou ter outro peso, por causa da gravidade. A gravidade da Lua é muito menor do que a gravidade da Terra. Então eu vou ter um peso muito menor lá na Lua do que aqui na Terra. Não que eu vá pra Lua, é difícil. E também, daí, também dá pra gente perceber que a gente usa as mesmas letrinhas que a gente encontrou em comprimento, tipo K, H, D, A, G, D, C e M, que antes era quilômetros, hectômetros, agora são quilogramas, hectograma. Nome difícil de falar. E eles, tipo, são muito parecidos. E também é parecido na questão de que se eu tenho quilogramas e preciso de, por exemplo, decagrama, eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar por 10 e por 10 de volta até chegar em decagrama. E a mesma coisa, se eu tiver centigrama e preciso de grama, eu vou multiplicar por 10. Eu vou dividir por 10 e dividir por 10 de volta. Ok? Ok. No Sistema Internacional de Medidas, a gente usa o quilograma. A Carla perguntou lá para mim no começo, por que que a gente não usa quilômetros, que é muito maior do que metros? Entra daí também nesse caso, para no caso de eu ter, por exemplo, num problema, quilômetros e quilogramas, eu não confundi. Eu não confundi quilogramas com quilômetros. Daí, tipo, por isso que no Sistema Internacional de Medidas ele usa metros e no outro ele usa quilograma. E se vocês perceberem, aqui ó, eu trouxe até uma unidade de medida a mais aqui para vocês, que é o tonelada, que aparece bastante também. Por causa de que o Brasil é um exportador de soja, então normalmente eles usam tonelada como uma medida muito grande. 1 tonelada é igual a 1000 quilogramas. 1 hectograma é igual a 0,1 quilogramas. 1 decagrama é igual a 0,01 quilogramas. 1000 gramas é igual a 1 quilograma. Então, isso vocês forem trabalhar. A Carla também tinha me perguntado quando eu for trabalhar com volume. Outra medida que vocês podem trabalhar com volume é o litros. Daí, o litros ele está relacionado também à massa. Por exemplo, 1 quilolitro eu vou ter igual a 1000 litros. Aqui 1 quilogramas eu vou ter igual a 1000 gramas. Então, tipo, a única coisa que eu mudei era que de G agora eu estou usando L.
Ok essa parte? Todo mundo? Carla, Josi? Sim. Tranquilo. Sim, dá para entender bem. Temperatura. Quando a gente for trabalhar com temperatura, a gente vai ter 3 medidas: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. O Celsius, ele mede a temperatura de acordo com a temperatura de fusão e ebulição da água, que é de 0 a 100 graus Celsius. Normalmente no Brasil aqui é o que é mais usado. Fahrenheit, ele fez outro sistema. Daí a gente tem o nosso zero em 32 graus Fahrenheit e a nossa ebulição em 212 Fahrenheit. Em Kelvin, usou algo mais universal. Ele fez o teste dele com gases nobres e ele viu que, tipo, o menor zero que algo poderia chegar era em 273. Menos 273 graus Celsius. Daí o que ele pegou fez? Celsius. Daí o que ele pegou fez? Ele colocou aí o zero absoluto dele, em 273 Kelvin. E o máximo absoluto dele, que daí era 100, que daí aí, no caso de Celsius é 100, que é o medida de ebulição da água, em 373 kelvins. Quando vocês forem converter a temperatura, vocês podem usar tanto essa fórmula aqui, que eu tenho Celsius dividido por 5 igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é igual a Kelvin menos 273 dividido por 5. Eu posso usar essa fórmula, daí, tipo, se eu tenho Fahrenheit e eu quero para Kelvin, eu só vou usar de Fahrenheit para o Kelvin. Se eu tenho Celsius para Kelvin, então eu vou pegar Celsius e Kelvin. Essas duas partes. Ok? Outras fórmulas também que vocês podem usar, eu coloquei aqui, daí, ó. Isso que o professor falou agora é o que está nessa tabela que o professor está mostrando? Aham. Tá. Outras fórmulas, esse daqui é outras fórmulas que eu peguei, essa parte aqui, ó. São outras fórmulas. Essa daqui é uma fórmula mais geral. Essa de cima aqui. Ela é uma fórmula mais geral. Que independente do que eu tenho, se eu jogar ali, eu acho o meu resultado. Essa daqui, tipo, essas aqui, por exemplo, eu só uso ela se eu tiver Celsius e Fahrenheit. Tudo ok aqui? Tá, essa parte vai ser um pouquinho mais difícil. Aqui em cima, professor, Uhum. Celsius igual Fahrenheit igual Kelvin, você falou que a gente encontra um resultado conforme o problema, é isso? Ok, aham. E, e a de baixo? A de baixo ela é mais especificazinha. Tipo, eu tenho Celsius Sim. e Fahrenheit só. Ali eu tenho Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Se ele pedir os três, eu tenho uma fórmula só para lidar com os três. Se ele pediu os três, daí é o que está aqui em cima, que o professor montou. Aham. Aí se pedir só É que, dois, tipo, daí é essa formulazinha. Oi. aham, é que daí, tipo, se eu tiver as 3 medidas e for fazer pela de baixo ali, eu vou ter muito mais trabalho para fazer uma fórmula, depois uma outra fórmula e uma outra fórmula, do que pegar uma Uhum. fórmula única e usar. Ok. Ok, todo mundo? Tudo certo? Para mim deu. Tranquilo, até agora bem tranquilo. E daí, como transformar? Outros meios de se transformar. A gente tem notação científica que eu falei para vocês, que é uma fórmula de você pegar um número muito grande, tipo 1 milhão, e transformar ele em algo menor. Por exemplo, eu posso escrever 1 milhão em notação científica utilizando potência.
Como que seria isso? Eu vou ter 1 milhão igual a 1 vezes 10. Daí eu conto os números de zero que eu tenho aqui na casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é 1 vezes 10 elevado a 6. Aqui eu tenho o meu M, eu tenho o meu 10 e aqui eu tenho o meu N. M. E aqui eu tenho o meu N. O 10 aqui é algo padrão normalmente quando se usa notação científica. Então eu tenho 1 milhão é igual a 1 vezes 10 elevado a 6. No caso de eu ter 0,001 aqui, por exemplo, se eu quiser transformar ele em notação científica, eu vou colocar 1, colocar o meu vezes 10 aqui, que é o padrão, e vou contar os zeros que eu tenho. 1, 2, 3. O que eu coloco aqui? Menos 3. Ok? E aqui a gente tem outro exemplinho. Ok. Esse daqui é bem mais simples, mas tipo, é só uma forma de reescrever um número muito grande. Quando eu trabalho com notação científica, é uma simplificação que eu estou usando, de um número muito grande para um número menor. Legal. Métodos de conversão. Além de você ter a regrinha de 3 lá que normalmente vocês têm, vocês também podem trabalhar com um método que é a conversão por sistema linear. Que é como? Eu tenho 3,5 polegadas aqui e eu preciso transformar ela em centímetros. 1 polegada é igual a 2,54 centímetros. A Josi falou em outros sistemas de medidas, a polegada é um deles. Ok? Eu tinha pensado, não. Então, daí como que eu faço isso? Eu pego o valor que eu tenho, que é 3,5 polegadas, e multiplico ele pelo valor que eu tenho em centímetros, que é o valor que eu preciso, dividido pela outra medida, que é o 1 in. No caso aqui eu vou ter 1 in. 1 vezes in, que é esse daqui, ó. Eu divido por isso. E daí, fazendo a minha conta, 3,5 multiplicado por 2,54, eu tenho 8,89 centímetros. Professor, Ok, fala. o que é esse IN? O in é a unidade que a gente usa para referenciar polegadas. 1 in é igual a 1 polegada. In é polegada. Eu tenho 3,5 polegadas e o problema ele vai me pedir para me transformar, por exemplo, em centímetros. O que eu preciso saber para isso? Eu preciso saber quantos que vale 1 polegada em centímetros. Para mim conseguir resolver, eu preciso saber disso. Normalmente o problema vai dar quando ele trabalha com polegadas e outras coisas. Ele só não vai dar quando, por exemplo, for metros, quilômetros, que daí é algo que vocês precisam saber. Quanto que 1 metro equivale em quilômetros. Ou precisam saber chegar a essa conclusão. Daí, o que eu faço? Eu pego o valor que eu tenho em polegadas, 3,5, e vou multiplicar ele pelo equivalente dele em polegadas. Ou seja, eu vou multiplicar ele por 2,54.
E isso ele vai estar dividido por 1 in, que é o que equivale a polegadas. Uma polegada equivale a 2,54 centímetros, ok? Então, eu tenho isso. O que eu faço agora? Aqui, eu também tenho um in. Eu não coloquei, mas eu tenho um in. In corta com in. Então, eu fico com 3,5 vezes 2,54. Por que cortou? Aqui, esse in, ele está multiplicando pelo 2,54 dividido por 1 in. Esse 1 in, ele está dividindo. Esse in, ele está multiplicando o que está dividindo. Então, eu corto. Ok? Daí, eu acabo tendo 3,5 vezes 2,54 centímetros. O que vai me dar 8,89 centímetros. Ficou mais fácil compreender agora? A compreensão? Daí, agora, eu tenho 120 minutos não, metros por hora. Milhas por hora. Oi? Tá ruim, Outra forma também de se trabalhar eu tenho 120 milhas por hora e vou trabalhar e preciso transformar ela para metros por segundo. O que eu faço? Eu preciso saber quanto que uma milha vai equivale em metros, que é a minha primeira unidade aqui. Metros com metros. E quanto uma hora equivale em segundos. Porque eu tenho horas e segundos aqui. É milhas por hora e metros por segundo. Então, são as duas unidades que eu preciso transformar aqui. Igual no exemplo anterior. Eu tenho 120 milhas por hora multiplicado. Primeiro, por 1.609,34 metros. Dividido por uma milha. E tudo isso multiplicado por uma hora dividido por 360 segundos. Por 3.600 segundos. Vocês vão ver que, tipo, quando eu estou trabalhando com a unidade de comprimento, os meus metros ficaram na parte de cima e as minhas milhas ficaram na parte de baixo. E aqui, a minha hora ficou na parte de cima, que é a unidade que eu tinha, e os meus segundos, meus 3.600 segundos, ficaram na parte de baixo. Por que isso? Porque o tempo ele é inversamente proporcional ao comprimento, à distância.
Como assim? Se eu aumento a minha velocidade, se eu aumento a velocidade que eu percorro a distância, eu vou percorrer ela por menos tempo. Então, ela é inversamente proporcional. Se eu diminuo o tempo, eu aumento a velocidade. Se eu aumento o tempo, eu diminuo a distância. Ela é inversamente proporcional. O que acontece com uma vai acontecer inversamente com a outra. E resolvendo a continha, eu tenho milhas dividindo por milhas aqui. Por milhas que estão multiplicando. Eu corto. Eu tenho horas aqui e tenho horas aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é 1.200, 120, multiplicado por 1.609,34 metros. E logo em seguida, a gente vai pegar, multiplicar por 1 e dividir por 3.600. 120 vezes 1.609,34, eu vou ter 193.000 e 120,8. E isso multiplicado por 1 hora dividido por 3.600 segundos. E aqui eu repito hora, por causa que a gente cortamos milha com milhas aqui e sobrou horas. Então a gente tem horas e horas aqui. 193.120,8 a gente pega e multiplica por 1, vai ficar o mesmo valor. Dividindo por 3.600, a gente vai ter 53,6448 metros por segundo. O valor daqui de baixo. Percebe? Eu peguei o valor que eu tinha, que era 120, multipliquei pela proporção de uma milha em metros, e depois multipliquei novamente pela proporção de 1 hora em segundos. E assim eu mantenho o sistema todo em linha, eu não preciso fazer uma regra de 3. Eu só vou multiplicando ele em linha, multiplicando e dividindo, no caso. Como eu tenho aqui 2 unidades, que é comprimento e horas, eu pego, faço 2 multiplicações, porque eu vou precisar de duas proporções. Uma milha é igual a 1.609,34 metros e 1 hora é igual a 3.600 segundos. Então eu preciso de 2 proporções para que eu tenha 2 unidades de medida, que é comprimento e segundos. No caso ali, metros e horas. Milhas e horas. E aqui estão algumas... Aqui estão as referências que foram usadas. Então, tipo, deem uma olhadinha assim. Principalmente nesse daqui, eu queria que vocês dessem uma olhadinha no vídeo que está no final. No vídeo que está no final da página, que é como converter, como que eles chegaram na fórmula de temperatura. Então,
na conversão de temperatura. Então, quero que vocês deem uma olhadinha. E por hoje é só. Obrigado.